Coragem ancorada na fé, navegando na dúvida rumo à confiança plena ao medo. E a dúvida são sombras onipresentes na jornada humana, espectros que se alimentam da incerteza e sussurram narrativas de fracasso e inadequação. A pressão que exercem pode ser avassaladora, transformando-se em uma força paralisante que impede o progresso, sufoca aspirações e confina o indivíduo a um ciclo vicioso de inação e ansiedade. Este estudo profundo mergulha na natureza dessas adversidades internas e explora como a fé, em suas múltiplas manifestações, emerge como um farol poderoso, capaz não apenas de dissipar essas sombras, mas de pavimentar um caminho de confiança inabalável e realização. A anatomia da paralisia, desvendando o medo e a dúvida. O medo, em sua essência, é um mecanismo de sobrevivência, uma resposta instintiva a ameaças percebidas. No entanto, na complexidade da vida moderna, ele frequentemente transcende sua função protetora, metamorfoseando-se em ansiedade crônica, fobias e uma aversão generalizada ao risco e ao desconhecido. Ele projeta cenários catastróficos, ampliando perigos potenciais e minimizando a capacidade de enfrentamento. A dúvida, por sua vez, é sua aliada insidiosa. Ela corrói a autoestima, questiona competências e semeia incerteza sobre as próprias decisões e o valor pessoal. Juntos, medo e dúvida criam um coquetel tóxico que pode estagnar a vida, levando à procrastinação, à autossabotagem e à perda de oportunidades valiosas. A pressão paralisante manifesta-se de diversas formas: a hesitação em buscar um novo emprego por medo da rejeição, o adiamento de um projeto pessoal por dúvida na própria capacidade de execução, o receio de expressar opiniões por medo do julgamento alheio ou a incapacidade de tomar decisões importantes por temer as consequências. Essa paralisia não é apenas mental. Ela se reflete no corpo, gerando tensão, fadiga e, em casos extremos, problemas de saúde. O indivíduo sente-se preso, como se estivesse acorrentado por grilhões invisíveis, forjados por seus próprios pensamentos. A fé como força motriz, despertando a confiança interior. É neste cenário de vulnerabilidade que a fé se apresenta como uma alternativa transformadora. A fé aqui transcende a mera crença religiosa, embora possa certamente incluí-la. Ela pode ser entendida como uma profunda convicção na existência de algo maior, que o eu individual seja um poder superior, princípios universais de bondade e justiça, o potencial inerente da humanidade, ou mesmo uma confiança radical na própria intuição e capacidade de superação. Esta fé não é um antídoto mágico que erradica instantaneamente o medo e a dúvida, mas sim um alicerce sobre o qual se constrói a resiliência e a coragem. Primeiramente, a fé oferece uma perspectiva ampliada ao conectar o indivíduo a algo transcendente. Ela relativiza os problemas imediatos, mostrando que as dificuldades atuais são apenas uma parte de uma tapeçaria maior. Isso ajuda a diminuir a magnitude percebida das ameaças, tornando-as mais gerenciáveis. A dúvida sobre o eterno começa a ser contrabalançada pela confiança de que, mesmo diante de adversidades, haverá aprendizado, crescimento e possivelmente um propósito oculto. Em segundo lugar, a fé nutre a esperança em momentos de escuridão, quando o medo pinta o futuro com cores sombrias. A fé acende uma luz, a crença de que dias melhores virão, e que existe uma força intrínseca capaz de guiar através das tempestades. Essa esperança é um combustível vital para a perseverança. Terceiro, a fé fortalece a resiliência interna. Acreditar em algo maior ou na própria capacidade de transcender desafios cultiva uma força interior que permite ao indivíduo levantar-se após as quedas, aprender com os erros e continuar avançando apesar dos obstáculos. A dúvida que sussurra "você não é capaz" é progressivamente silenciada por uma voz interior nutrida pela fé, que afirma: você tem a força necessária. Quarto, a fé muitas vezes se manifesta em comunidade e conexão, seja em grupos religiosos, espirituais ou filosóficos. A partilha de crenças e experiências fortalece os laços e cria uma rede de apoio. Saber que não se está sozinho na luta contra o medo e a dúvida, e poder contar com o encorajamento e a sabedoria de outros é um poderoso fator de empoderamento. Passos práticos para cultivar a fé e caminhar com confiança. Superar o medo.
E a dúvida, através da fé, é uma jornada contínua que requer intenção e prática. Alguns passos práticos podem auxiliar nesse processo: autoconhecimento e aceitação. O primeiro passo é reconhecer e aceitar a presença do medo e da dúvida. Sem julgamento, compreender suas origens e os gatilhos que os ativam. É fundamental, a fé pode proporcionar a graça necessária para essa autoaceitação, entendendo que a vulnerabilidade é parte da condição humana. Definição e conexão com a fonte da fé, independentemente de sua natureza, é crucial definir conscientemente em que ou em quem se deposita a fé, dedicar tempo para se conectar com essa fonte. Através da oração, meditação, estudo de textos sagrados, ou filosóficos, contemplação da natureza, ou práticas que reforcem a crença nos próprios valores e potencial, fortalece essa prática da gratidão, cultivar um diário de gratidão, ou simplesmente reservar momentos para apreciar as bênçãos presentes na vida, desvia o foco das preocupações e medos para o que é positivo. A gratidão reforça a fé ao evidenciar o suporte e as dádivas já recebidas. Já recebidas. Visualização e afirmações positivas. Utilizar a imaginação para visualizar o sucesso e a superação, e repetir afirmações que reforcem a confiança e a capacidade, são técnicas que reprogramam a mente para um estado mais positivo e resiliente. Essas práticas, quando imbuídas de fé, ganham uma potência ainda maior. Ação gradual e consistente. O medo muitas vezes paralisa a fé, encoraja a dar pequenos passos, mesmo que hesitantes, em direção aos objetivos. Cada pequena vitória constrói confiança e enfraquece o domínio do medo e da dúvida. É o caminhar progressivo sustentado pela fé de que se está no caminho certo, ou de que se tem a capacidade de ajustar a rota. Busca por mentores e modelos inspiradores. Conectar-se com histórias de indivíduos que superaram grandes adversidades através da fé pode ser profundamente inspirador. Essas narrativas servem como testemunho do poder da fé e oferecem um roteiro de esperança, coragem. Esses modelos podem ser figuras históricas, líderes espirituais ou mesmo pessoas do convívio diário, cuja força e confiança são admirados. Ressignificação do fracasso. A fé permite enxergar os fracassos não como sentenças definitivas, mas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Acreditar que há um propósito maior, ou que cada experiência contribui para o fortalecimento interior, transforma a percepção dos reveses. A dúvida que surge após um erro perde força quando se confia na capacidade de se reerguer e tentar novamente, talvez de uma forma mais sábia. Narrativas de superação. O testemunho vivo da fé em ação. A história está repleta de exemplos de indivíduos que, ancorados em uma fé profunda, enfrentaram medos paralisantes e dúvidas atrozes para alcançar feitos extraordinários, ou simplesmente para viver vidas com dignidade e propósito em meio a circunstâncias terríveis. Desde líderes que guiaram nações em tempos de crise, impulsionados por uma visão de futuro e uma fé inabalável em seus ideais, até pessoas comuns que superaram doenças graves, perdas devastadoras, ou injustiças sociais, sustentadas por sua crença em Deus, na humanidade, ou na força do espírito humano. Pensemos em figuras como Martin Luther King Jr., cuja fé não apenas em Deus, mas na justiça e na igualdade, o impulsionou a enfrentar o ódio e a violência sistêmica, inspirando um movimento que mudou a história. Ou em Viktor Frankl, que mesmo nos campos de concentração nazistas encontrou sentido e propósito através de uma fé resiliente na dignidade humana e na liberdade interior, mesmo quando a liberdade externa lhe foi roubada. Essas não são apenas histórias. São faróis que iluminam o potencial da fé para transformar o sofrimento em força e a dúvida em convicção. Cada indivíduo que escolhe conscientemente a fé sobre o medo em sua vida cotidiana, seja ao iniciar um novo projeto ou perdoar uma ofensa, ou defender seus valores, está escrevendo sua própria narrativa inspiradora de superação. Conclusão: a jornada contínua da confiança iluminada pela fé. Superar o medo e a dúvida não é um destino final, mas uma jornada contínua de autodescoberta e fortalecimento interior. A fé não garante a ausência de desafios, mas oferece uma bússola confiável e uma fonte inesgotável de força para navegá-lo. Ao abraçar a fé, seja ela espiritual, filosófica
ou uma profunda crença no potencial humano, abrimos a porta para uma vida onde a confiança não é uma ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele. A pressão paralisante do medo e da dúvida pode ser gradualmente substituída por uma serenidade ativa, uma confiança que emana da certeza de que não estamos sozinhos, de que possuímos os recursos internos necessários e de que cada passo, mesmo menor, nos aproxima de uma existência mais plena e significativa. Que cada um possa encontrar e nutrir sua própria chama de fé, permitindo que ela ilumine o caminho, dissipe as sombras do medo e da dúvida, e o capacite a caminhar com uma confiança verdadeiramente inabalável, transformando adversidades em degraus para uma vida mais rica e autêntica.